Amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa. No futsal do Vale do Aço, ele foi o maior de todos em todos os tempos. Não há dúvida, um gênio das quadras. O nosso Falcão ou o nosso Manuel Tobias. Assim como Kleber foi para os gramados, Galego foi o maior nome que tivemos no antigo futebol de salão, hoje chamado futsal. Uma unanimidade. Paulo Henrique Drummond Ramos é o nome de Galego, que levou o apelido, sem dúvida, porque é um desses branquelos, russo mesmo, que tinha na época cabelos loiros, um autêntico galego, né? Uma alusão a esse tipo de pessoas em determinados locais da Europa. Galego nasceu no dia 27 de outubro de 1965, no antigo Hospital Nossa Senhora do Carmo, hoje Hospital Dona Imédia, em Coronel Fabriciano. Mas em todas as origens e toda a sua criação foi pelas bandas de Patinga, no bairro Cariru. É filho de Fernando Ramos e de Dona Celeste Drummond Ramos, sendo irmão de Luiz Fernando, José Mauro, Maria Magda e Solange. Galego é pai de um casal de filhos, Fernando Henrique, que ele, sem corujice, acho que é, né? Diz que é bom de bola, e de Paula Liz. Estudou no Colégio São Francisco Xavier, na Escola da Cedipa, e depois formou-se em administração de empresas em nível superior, obviamente, no Unileste. Paulo Henrique Galego está nos quase 12 Minas desde 1995, atuando na área de laminação a quente. Começou no futebol de campo, na Cearia, no infantil. Depois teve a passagem pelos juvenil e juniores da UZIPA, atuando como meia-direita. Nesse curto período de tempo de futebol de campo, foi campeão ipatinguense e integrou convocações da seleção ipatinguense de base, mostrando que tinha talento também na grama. Mas o futebol bretão nunca o fascinou, nunca o encantou. As portas das quadras se abriram quando foi disputar um daqueles antigos regionais de futebol de salão pela UZIPA, ao lado de algumas feras, bem mais velhas que ele faz questão de citar, como Nicolau, Helder, Ricardo, Alexandre, entre outros, e sagrou-se campeão regional, tendo, porém, atuado apenas 45 segundos, e no jogo da final, entrando no lugar de um dos seus ídolos, Nicolau. No ano seguinte, foi chamado pelo amigo de escola, Fred, hoje residindo lá no Maranhão, a jogar no juvenil do Clube Casa de Campo, iniciando-se ali uma trajetória espetacular nas quadras. Foram 2 mineiros da categoria e um título do interior. Em 1982, foi para o time adulto do Clube Casa de Campo, onde ficou até 1986, sendo bicampeão regional e tendo disputado vários campeonatos mineiros. Com sucesso esplendoroso, foi contratado pelo Filadélfia de Governador Valadares, rival do Clube Casa de Campo e uma potência no futsal de Minas Gerais da época. Ficou em Valadares 3 anos. Retornou depois ao Vale do Aço e às cidades vizinhas, iniciando uma peregrinação por equipes poderosas de futsal, como o Botafogo de Inhapim, o Paraíso da Borracha, Vila Ipanema, Depósito São Jorge, Alvorada de Timóteo, até encerrar a sua carreira lá pelos idos de 2001. Nosso gênio das quadras não se recorda de quantos gols fez na carreira, até porque sempre gostou mais de fazer jogadas, de dar assistências. Uma jogada bonita, um drible, segundo ele, às vezes é mais gostoso, ou era mais gostoso do que fazer um gol. Esta é a breve apresentação do nosso convidado, que certamente irá nos brindar com um belo programa. Conosco, portanto, o gênio das quadras, Galego, Paulo Henrique. Galego, obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. Chegou a sua vez, né? Depois de muito tempo. Como é que você, eu disse ali naquela abertura que você não tinha fascinação pelo futebol de campo. Como é que nasceu isso de você gostar mais das quadras do que dos campos? Como é que foi isso? Bom, na verdade eu gostava do futebol de campo, né? Eu com 12 anos para 13 eu fui fazer uma peneirada na Cearia. E eu batia bola no Cariru Tênis Clube, né? Aquelas peladas de garoto mesmo. E nessa peneirada, uma experiência ótima que eu tive para mim começar a conhecer o ambiente do futebol de campo. Eram vários jogadores na época que tinham vindo de outros bairros. No meu bairro mesmo, do Cariru, eram poucos que foram tentar essa peneira lá. E eu fiquei. O Sidney de Paula Braga, que foi treinador da Cearia durante muito tempo, ele era meu vizinho, né? A família dele é a vizinha da minha casa. Então a gente tinha uma certa ligação. E ele me ajudou nessa condição de ficar ali. Porque, na verdade, na peneirada, eu quase não pegava na bola. Porque o pessoal vinha, o grupo de um bairro, e não te dava oportunidade de pegar na bola. Então, poucas vezes que você pega, você tem que tentar fazer alguma coisa diferente. E foi isso que eu fiz. Aí fiquei. E depois que você já está inserido no processo, que você já faz parte do grupo, você fica mais à vontade, né? Aí você vai jogar sua bola, que é o que eu sempre gostei de fazer. E
Nesse decorrer do tempo, jogando futebol de campo, eu fui conhecendo, achava o ambiente meio que não era muito verdadeiro, sabe? Ah, tá, a questão, o ambiente que não te fascinava. Achava que tinha muita, que o pessoal usa na gíria do boleiro, é trairagem, né? Uhum, Então, é isso mesmo. foi com o tempo, foi acontecendo isso, e o que finalizou foi quando eu estava no Juvenil Júnior da UZIPA, que eu disputei um campeonato todo como titular da UZIPA. Nosso meio de campo era um meio de campo, era Jailton, eu, o Maxwell, que depois foi jogar no profissional do Guarani, no Cruzeiro. No jogo da final, nosso treinador na época pegou e falou que queria testar um jogador que estava chegando, se eu não me engano era o Lino, tinha vindo lá do Caladinho. Uhum. Falei, pô, vai testar o cara na final. Joguei o campeonato inteiro. Aí eu peguei, pra te falar a verdade, fiz até uma coisa que é desagradável, que não aconselho que ninguém faça, né? Troquei minha roupa, fui embora, não assisti o jogo. No vestiário mesmo, você já troquei de roupa, não aceitou ficar na reserva? Não, fiquei. Não fiquei porque eu achei que aquilo não era justo. Você desgostou daquilo? Aí, a partir daquele dia, eu falei, realmente aqui não vai ser minha praia, não. Parei. Teve um outro acontecimento também. Nós fizemos um jogo contra o Cruzeiro, contra o Júnior do Cruzeiro, e eu faltei 1 ou 2 treinos nessa vez. E o Carlinho, que era um meia-direita da UZIPA na época, bom de bola, um garoto. Cheguei a conhecê-lo muito também. Bom de bola. Na hora que chegou no vestiário, o treinador foi distribuindo a camisa, ele tinha quase certeza que ele ia jogar, porque ele treinou a semana inteira. E o treinador me deu a camisa para entrar jogando. O cara chorou dentro do vestiário. Eu quase que eu entreguei meu uniforme pro cara, mas eu não podia fazer isso, que o treinador quem manda, né? Uhum. Então eu falei assim, esse negócio é meio esquisito, né? Foi injusto comigo, mas foi injusto com o outro também. Então, eu falei, não vou mexer com isso mais não. Então como é que foi como é que nasceu o gosto pro futebol de salão nas quadras? Você já batia pelada? No Cariru Tênis Clube eu brincava muito, né, de futsal, mas era futsal. A gente tinha vários torneios lá na época de garoto e eu já gostava, né? Depois, num torneio no Colégio São Francisco, o Fred, que é meu amigo, nós jogamos um torneio de salas e eu joguei contra a sala dele. E nesse jogo, eu dei uma desequilibrada no jogo. Aí ele gostou. Eu tinha 16, 17 anos. Ele falou, nós precisamos de um pivô igual você lá no Juvenil, para gente disputar o Mineiro. Eu falei, tô dentro, né? Do casa de campo. Na casa de campo. Aí eu fui para a casa de campo. Aí ali começou o meu processo. Mas lá na casa de campo precisou de fazer teste para... Não, eu já fui indicado por ele. No meu primeiro treino lá, Quem que era o treinador? Era o Saulinho, mora lá no Cariru também. Uhum. Depois ele saiu, veio Ananias. Depois o Dr. Rubinho assumiu tudo, que o Dr. Rubinho era nosso diretor, ele pegou e ficou como treinador. Geral, E como pai da gente também, que era um super pai nosso, né? E aí começou a minha vida na casa de campo. Ali na casa de campo eu fui bem recebido. Adoro aquele pessoal de Fabriciano da casa de campo. Eles me tratam muito bem. Sempre que posso vou lá no clube. Parecia que você era um fabricianense da Gema. Porque, verdade seja dita, o Clube Casa de Campo tem uma identificação muito grande com a cidade, assim como o social, algumas entidades. O Casa de Campo tem uma identificação enorme com o Fabriciano e, como tal, sempre privilegiou as figuras locais. Eu acompanhei isso ao longo do tempo. E você parecia que era um cidadão fabricianense. Você verdade. Um estranho que não era estranho. Verdade. Eu me senti assim. Porque eu sei que ali tem um certo bairrismo, Sim. né? O pessoal de Fabriciano é assim. Você vê com a turma do social, quando fala social e Patinga, é uma guerra. Então, eu treinava todos os dias. Eu pegava o Fabriciano Cariru, o ônibus, 5h30 da tarde, todo dia. E voltava de lá 10h30 da noite. Todo dia eu estava no ginásio treinando, não faltava um dia. E fora os dias de jogos, né? Aí como isso virou uma frequência, e o pessoal viu que eu ia ficar por ali mesmo, aí o Dr. Rubinho já providenciou um táxi que ficava à minha disposição para me trazer para casa. Porque ficava tarde, eu ficava meio que com medo de horário, né? É um menino novo, 17, 18 anos. Aí eu tinha um táxi que me trazia para casa. Toda noite. Era um corcelzinho vermelho preto, me esqueço dele, corcel, aquele antigo. Corcelzinho vermelho, mas nunca quebrou na estrada. Não. O corcelzinho não quebrou. Não quebrou, não. Na época eu era magrinho ainda, era tranquilo. Mas você se lembra o jogo de estreia no futsal do Casa de Campo? Nós fomos jogar uma fase do Mineiro em Belo Horizonte. Pegamos um time de Monlevade, na época,
e ficamos disputando vaga com eles, para ver quem ia disputar a fase estadual, contra os grandes da capital, né? Eu me lembro que nós empatamos com esse time de Monlevade e tivemos que fazer um jogo extra. E eles tinham pouca condição. Nós fizemos o quê? O Dr. Rubim sugeriu, ofertou a eles fazer o jogo em Fabriciano e deu a eles uma condição lá de hospedagem, facilitou alguma coisa para eles lá. E eles viriam fazer o jogo aqui. Como a gente é garoto, né? Ninguém quer perder, né? Quando você é menino, menos ainda. Aí eles vieram, tipo assim, nós vamos chegar na casa de campo e a gente ganha deles normalmente, mas... E tinha um beck parado lá, eu não vou me esquecer desse cara nunca na minha vida, que lá em Belo Horizonte ele não me deixou andar. Marcou Nossa mesmo. Senhora, acabou comigo, acabou. Mas na comigo. lealdade. Leal, jogou limpo. Eu acho que é por ser a minha primeira experiência disputando o Campeonato Mineiro, eu estava meio ansioso, né? Não, meio preso. Aí no jogo da volta, os meus irmãos foram assistir o jogo. Normalmente o pessoal de casa nunca tinha me acompanhado em jogos. Mas aí eles foram ver esse jogo. Esse rapaz, no primeiro tempo, fez a mesma coisa comigo aqui em Fabriciano. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô lascado. Que eu vou arrumar? Aí meus irmãos me chamaram na grade, lá na casa de campo. Falaram, você vai estar com medo desse cara? Você vai ficar com medo dele o jogo inteiro? Falei, não vou não. Parece, rapaz, não tinha uma dura, foi, né? Acabaram comigo. Aí fomos jogar, rapaz, no segundo tempo, esse rapaz, ele sofreu comigo. Nós ganhamos o jogo de 7-1. Chegou uma hora do jogo que eu já tinha estraçalhado com ele lá. Eu peguei uma bola e fui correndo com a bola. Na hora que eu cheguei na entrada da área dele, ele correndo atrás de mim, eu pisei na bola e fiz como se tivesse um freio de ônibus. Parei, fiquei rindo para ele. Eu era muito chato, nossa. E foi isso, 7-1. Foi o seu primeiro show? Foi. Pode chamar, foi o primeiro show do Galinho? Foi, não é show, né? Foi o primeiro show. Eu pude acompanhar a sua qualidade. A idade permite algumas coisas. Porque o futebol ele tem o fim, que é o gol, mas tem os meandros, que é a arte, que são as jogadas, que isso aí você sempre foi mestre. É legal de fazer. Você sempre gostava. Isso é nato, né? Alguém desenvolveu isso em você? Como é que foi isso? Não. Você estudava... É o dia a dia da pelada de asfalto, né? Que te deixa o asfalto. Uma auto-inspiração mesmo. Eu falo com esses meninos, assim, eu falo que para mim pelada de rua me ajudou demais. Pelada, porque você tinha um espaço muito pequeno, e golzinho de pedra, para você fazer gol, então aquilo ali te dá uma habilidade. E eu jogava pelado de rua todo dia, né? Então você vai ficando, é normal. E talvez tenha alguma genética por trás disso aí, que não é de pai para os meus irmãos, não. Não sei de onde que elas veio, não. A primeira geração não é, não. Não sei de qual galho da árvore genética elas veio, não. Mas que tem esse diferencial, tem que ter um talento, né? O talento é nato, né? Com certeza. Só boa vontade não resolve. Não resolve, não. Você vê aí, hoje em dia, esses jogadores jogar futebol, o cara treina o dia inteirinho, tem treinamento de fundamento, o cara não consegue jogar, porque o negócio, muita gente sai do berço mesmo. Quando você estava no juvenil do Casa de Campo, você já chegava a fazer jogos na equipe principal, ou você passou primeiro pelo juvenil, para depois estreou, às vezes embaixo, às vezes em cima, como é que era isso? O jogo, um campeonato em São Sebastião do Paraíso, eu era juvenil. Eu fui jogar no adulto, essa fase do Campeonato Mineiro. Eu era garoto ainda, eu estava com 17 anos. Aí joguei no adulto da Casa. Foi seu primeiro mineiro de adulto? Adulto, foi meu primeiro mineiro de adulto. Em São Sebastião do Paraíso? Lá em São Sebastião do Paraíso. Obviamente, eu não era titular do time. Né? Quem que era? Você era banco de quem? Vou lembrar quem que era o pivô na época, porque o time da Casa de Campo era bem variado. O Toninho Polozzi era o nosso back parado. O Flavinho jogava, o Flavinho Maradona, que é um cracaço de bola. Fred já jogava? Não, o Fred era do juvenil. Do juvenil, que jogava no adulto, era eu e o Taco, às vezes também jogava. Mas depois dessa Sinésio também foi. Sinésio jogou com a gente lá. Mas nessa viagem para São Sebastião do Paraíso ele não foi. São Sebastião do Paraíso parece que foi a primeira história que você viu. Você teve um episódio pitoresco na delegação do Casa de Campo. Qual foi a história que teve lá em São Sebastião do Paraíso? Uma delas. Verdade. Vou contar a história, ele vai ficar aborrecido comigo, mas depois eu peço desculpa para ele. O Bochecha era o nosso massagista lá na época. José das Dores, o Bochecha. Pessoa
Maravilhosa, fantástico mesmo. E nessa época ele tomava um... Ele gostava de uma querosene. E como estava fazendo muito frio lá em São Sebastião Paraíba, frio, mas muito frio mesmo, nós tínhamos pedido para que ele levasse uma garrafinha com uma bebida, um conhaquezinho, para poder aquecer, esquentar um pouquinho o corpo. Aí na hora que nós chegamos no vestiário, que nós fomos trocando de roupa e agora vamos tomar o conhaque, cadê o conhaque? O Bochecha tinha tomado o conhaque, a garrafinha de conhaque toda. Tava o Bochecha. Quem que perguntou pela garrafa? Como é que ficou a cara do Bochecha? Ela não queimou, não? Não, o doutor Rubim que falou com ele. Bochecha, cadê o conhaque? Ele meio que balangando o beijo, falou, bebi tudo. Ele então entrou aquecido. Ele entrou, o Bochecha estava aquecido. Qualquer machucada, ele soprasse ali e acabava com o problema. Sobre essas histórias do Bochecha e de outros personagens com os quais Paulinho Galego, né, o Paulo Henrique Galego, conviveu ao longo de sua carreira, sua magistral carreira, a gente vai continuar falando no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com um jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, amigos e amigas, estamos de volta com a Histórias da Bola, que hoje conversa com o gênio das quadras, Paulo Henrique, o Galego, o nosso Falcão, o nosso Manuel Tobias, conforme eu disse na abertura do programa. Sem nenhum exagero de comparação, porque constatei em loco, e todos os desportistas, todos que acompanham o futebol do Vale do Aço de maneira geral ao longo dos anos, tiveram esta oportunidade. Ô Galego, no caso de campo, foram 4 anos seguidos, né? Foram 4 anos de ápice, 4 anos vivendo maravilhas. Eram os melhores momentos que se tinha do futsal regional. E isso, o que isso, na época, já te fez amadurecer, tanto pessoal quanto atleta? Como é que foi isso? A casa de campo... Eu encontrei lá, depois que eu subi para o adulto, a pessoa do Dr. Rubim Maia, né? Uhum. Que o Dr. Rubim nos tratava como filhos dele. E a esposa dele, Dona Vânia, também, da mesma forma. Então a gente convivia na casa dele, nós nos reuníamos na casa dele. Eu convivia muito com a família dos meus companheiros de clube lá.
Eu dormia por lá, na casa do João Mauri, na casa do Flavinho, na casa do Tony Polozzi. Eu ficava em Fabriciano e tinha uma convivência. Nosso time era uma família gostosa de viver, sabe? Para mim era prazeroso sair de casa para ir treinar com aquela turma. A gente tinha, o Tony Polozzi era um meninão, chorão. Sempre foi chorão. Nós tivemos um caso com o Tony Polozzi uma vez no treino, que eu e a Mauri começamos a ficar brincando, zoando com ele. Ele chegou perto do doutor, igual uma criança, ô doutor Rubinho, Paulinho e Mauri estão zoando comigo. Tô me gozando. O homem daquele tamanho, né? Então, assim, a gente tinha essa coisa de família mesmo, né? O Casa de Campo me ensinou muito, né? O doutor Rubinho, como pessoa, eu era meio que, às vezes, meio que rebelde. Aconteceu uma vez, num jogo nosso lá na Casa de Campo, que o doutor Rubinho me substituiu, eu fiquei puto. Pô, o cara... treinador, ele faz o que ele quiser. Eu fiquei chateado e saí, troquei minha roupa, fui pro ponto de ônibus pegar meu ônibus e a turma, o jogo não tinha acabado ainda. Aí o pessoal, um pouco chega um amigo meu lá, que jogava comigo, falou com o doutor Rubinho, mandou vir te buscar. Me pegou lá do ponto de ônibus, me levou para dentro do vestiário, conversou comigo. Aquilo para mim foi o máximo, cara. Foi uma lição, né? A preocupação dele comigo, entendeu? Então, acho que foi isso para mim, cara. E ganhei 2 títulos regionais na Casa de Campo, né? Nosso time era muito bom. 2 finais contra... Um contra o Acesita, que tinha um timaço com o Robinho, com o Ronin, uma turma fera. Depois, em 86, contra a Uzipa, que era o timaço da Uzipa, porque eu havia jogado com eles para eles em 82. Seu início, né? Jogamos uma final. Não esqueço que essa final para mim foi interessante, porque eu fiz uma entrevista durante o programa de almoço, ao vivo na Educadora. Eles ligaram para mim e foram entrevistar. E eu peguei e falei assim, nós vamos aproveitar o jogo hoje, que o time da Uzipa é um time mais velho, e vamos tentar cansar o time da Uzipa. Rapaz, para que eu falei mais velho, né? Cheguei lá no ginásio, o pessoal tá assim, você é doido, Paulinho, ter falado que ia ter no programa, para a Educadora? Mas não falei com maldade, eu falei porque realmente nosso time era mais novo mesmo. E era, de fato. A Mauri, a Mauri voava dentro de uma quadra. Sim. A Mauri era simplesmente fantástico. Sem dúvida. Né? E o Flavinho, Jogando um pouco mais velho, mas estava no auge. Fim da bola. Então, era aquilo mesmo, mas vamos cansar o time da Uzipa. Não deu outra. Chegou uma hora que um amigo nosso chegou na beirada da quadra lá, da Uzipa, ele chegou a vomitar na beirada da quadra, tão cansado que ele estava. E nós ganhamos de 2-0 e eu tive a felicidade de fazer os 2 gols da final. Então eu falei, minha entrevista abafou ali, né? Falei, chega aqui. Se dá errado... Se dá problema, aí eles iam falar, tá vendo, você fala demais. Mas aí foi 2-0 pra gente. Contra a Acesita, em 82 também, que foi um jogaço. Eram 2 jogos a final. O time da Acesita era muito forte. Acabou o jogo. O Zé Marcel estava transmitindo o jogo ao vivo lá. Pela Rádio Educadora. Outra pessoa maravilhosa, que eu gosto muito. Zé Marcelo Ângelo Filho. Ele foi na época da Copa do Mundo, né? 82. O Brasil estava indo para o México. Ele falou... Na Espanha. Não, 86 que foi. 86 foi no México, 82 foi na Espanha. Então foi na Espanha, né? 82 foi na Espanha. Nós tínhamos eu usava só a camisa 12 para jogar na época. E nossa camisa era bonita. Amarela, bonito, com as combinações. Não, essa era azul. Azul. Essa na época era azul. Preponderante azul. Toda azul. Parecia aquela camisa do Cruzeiro, campeão da Libertadores, a primeira Libertadores. Bonita mesmo. 76. Aí acabou o jogo, o Zé Marcelo desceu e falou comigo, Paulinho, me dá essa camisa sua pra mim, que eu vou viajar com ela lá pra Espanha. Eu dei minha camisa pra ele, super feliz, que legal, o cara da rádio tá aqui, pô. Aí eu dei minha camisa pra ele, depois eu encontrei com ele, ele falou, viajei com sua camisa. Falei, legal. Histórias, né? História que fica. E qual que foi o maior momento no caso? Qual que foi o maior jogo? Não que você talvez tenha jogado bem, mas um jogo histórico, um jogo inesquecível com a camisa do Casa de Campo. Na verdade, o que marca mais, porque foram tantos jogos, né? Mas o que marca foi até um jogo amistoso, que foi uma entrega de faixa contra o Atlético. Tá. Nós tínhamos sido campeão regional, nós jogamos 17 jogos e se não me engano, nós ganhamos 17 jogos, não chegamos nem a empatar, a gente foi invicto. E o Atlético veio nos entregar a faixa de campeão. O Atlético da época era Jackson. Jackson, que era o maior jogador do futsal. Valmir, Bança, goleiro, Adrianinho.
Então era um time do Atlético, era a base da seleção brasileira. E esse jogo, primeira vez que eu vi Jackson jogar. Canhotinha, fera. Rapaz, o cara era um fenômeno. Falei, nossa senhora, se eu acho que eu jogo alguma coisa, esse cara joga muito, o cara é muito bom. E com 5 minutos o Jackson tinha feito 3 gols. Falei, nossa, nós estamos mortos. Tô lascado. Estamos mortos. Primeiro tempo, 7-0 pro Atlético. Falei, pô, entregando faixa pro campeão regional. Tomando de 7. Aí saiu o Jackson, o Valmir ficou. Saiu o Jackson, aí foram mexendo no time lá, o Valmir ficou. Era o parado, o Valmir era o back parado, time. Trator, um cara forte. E o jogo terminou 9-7 para eles. Nós fizemos 7 gols. Aí o pessoal até brincava, vocês puseram até o motorista do ônibus no segundo tempo, por isso que vocês fizeram esse monte de gol aí. Mas foi um jogo que marcou para mim. Porque eu joguei contra o cara que foi eleito o melhor do mundo 2 ou 3 vezes, né? Você diante de um ídolo, né? É gostoso você passar por esse momento, né? Talvez, a gente não sabe como é que a vida, né? Eu tido a oportunidade de jogar no nível desses caras em times da capital, essa coisa, e pudesse também ter me destacado, né? Isso pode acontecer. Mas naquele momento ele era o Jackson. Então, o melhor do mundo. Aquele foi o jogo que te marcou. É o que eu estou te falando. Que você passou mais aperto. Você vai ter. Onde o Carlos Campos ia jogar, a pressão era muito grande, a torcida ferrando. Onde é que vocês foram pressionados? O Galego olhou de lá e falou: hoje vai ser duro. Os jogos mais difíceis normalmente são os da final mesmo, né? Então esse jogo contra o Zipa, que o jogo é um jogo contra feras, só jogando contra cara bom de bola, tudo. É Kleber, Carlinhos, Nicolau, Zé Antônio. Então era um timaço da Alzira. É um jogo que foi difícil, porque a gente não estava conseguindo achar o nosso jogo, na verdade. E aí tinha que ser no individual, né? Tinha que ser no individual. E foi mais ou menos isso mesmo. Eu me lembro que o primeiro gol que eu fiz no Toninho, eu tinha dado um drible, se não me engano, no Carlinhos, que hoje nem mora mais aqui no Brasil. E o Toninho saiu, eu joguei cavando, fiz um gol. Então tinha que ser num lance individual, porque o coletivo não estava entrando, não estava conseguindo acertar. Então, por isso que eu acho que é difícil também, né? Final é sempre difícil. O emocional fica, o ginásio lotado, no ginásio da Casa de Campo ficava lotado, aqueles campeonatos regionais. E a torcida da Casa de Campo é fiel. Sabe? O povo de Fabriciano tem essa identidade com as entidades de lá, tem essa característica, né? E como é que foi essa... Por que você saiu do Casa de Campo e foi para Filadélfia? Foi questão financeira? Você foi morar em Valadares? O Filadélfia nos contratou, eu e o Amauri, na época, para podermos reforçar o time para disputar o Mineiro, para eles. Eles tinham um grupo lá, mas tinham, tipo assim, 5 jogadores ou 6. Então eles precisavam aumentar o grupo e com qualidade, né? E aí nós fomos para lá. Na Casa de Campo a gente jogava por prazer mesmo, não tinha ninguém. Não tinha remuneração nenhuma? Nada. Nem um bichinho não rolava de vez em quando? Nem um bichinho? Era nosso suquinho de laranja durante os treinos lá, que já era um espetáculo. Então, é prazeroso, ali era prazeroso mesmo. E no Filadélfia a gente já tinha uma remuneração, né? No Filadélfia ele nos pagava pouca coisa. Na época o futebol salão não dava dinheiro, não tinha... Então a gente morava eu e a Maurício chegamos a morar numa república de estudantes. Tinha um amigo nosso de Fabriciano, o Ivan, que era dentista, estava cursando, né, odontologia. Nós fomos morar no apartamento dele com mais 2 camaradas que eram engenheiros, que estavam. Então, tipo morando de empréstimo, né? Morando emprestado, né? Aí nós ficamos lá. Depois fomos morar num apartamento com um garoto que morava com o pai. Ele jogava na base do Filadélfia. E eu e o Maurício fomos para lá morar com eles. Que foi uma outra oportunidade de vida que eu tive ali, que eu convivi com uma pessoa, o pai desse menino, que me ensinou muito também. Ele tinha bebia, ele era do AA, né, nessa época. Então ele conversava muito comigo sobre álcool, sobre bebida, me orientou muito. Você recorda o nome dele? Sou Amadeu. Amadeu foi até juiz aqui em Patinga, na época, juiz de futebol. Então ele me ensinou muito, me mostrava que aquilo ali não era o caminho, né? Eu tive uma experiência ruim quando nós chegamos em Valadares, eu e a Mauri. Nós fomos sair, acabou o nosso primeiro treino. É aquela coisa, né? Ninguém te chama para ir à igreja, né? Para ir para o boteco, todo mundo te chama. Aí nós encontramos
do nosso time do Filadélfia, uns 3 ou 4 caras que eles nos chamaram, vamos sair e tal. Famosa voltinha. Hoje eles chamam de rolezinho. Aí fomos pro bar, primeiro dia da gente treinando, né? Aí fomos e bebemos. Todas. Bebemos, e os caras aprontaram um negócio lá que foi meio desagradável. E eu falei, Mauri, acho que não é essa galera que a gente tem que conviver aqui não. Nós vamos procurar outra turma para ver quem é quem aqui, né? E aí nós encontramos uma turma certinha lá. Aí a gente conseguiu fazer 2 anos, 3 anos de Filadélfia. Como é que foi o desempenho também no... Casa de campo em Filadélfia não tem diferença, né? Questão de tecnicamente falando, todos os jogadores do Casa de campo, Flavinho, Toninho, eram grandes jogadores, né? A Mauri, principalmente. E o Filadélfia também tinha um grupo muito forte, que já jogava o Mineiro também há bastante tempo, e era um conjunto deles já formado. E na época o pivô deles estava saindo, porque ele estava em fazer faculdade. Então eles precisavam que eu ficasse, eu ia ser o pivô. E o Filadélfia era da mesma forma que a Casa de Campo, só que mais intenso. A gente treinava de manhã, de tarde e de noite. Não tinha de manhã... Tinha refresco, não? Às vezes de madrugada. Marcava treino para 4 horas da manhã. Foram vários treinos. Então lá o negócio era bem... Porque o objetivo era muito maior. Bem profissional. Eles disputavam campeonatos mineiros com aquela... Queria chegar mesmo no topo, sabe? Só que o nosso grupo, mesmo ele já tendo um grupo e chegando eu e o Mauri, ainda ficou defasado. A galera que subiu depois, a meninada que subiu depois que eu vim embora, se tivesse coincidido o tempo, aí nós íamos ter um time imbatível. A gente ia concorrer com a capital, mas folgado, que aí ia ser um super time. Uma diferença de geração, né? Assim que eu vim embora, essa meninada subiu. O futsal, qual que é o ápice da carreira do atleta? Qual que é o período de ápice? Dos 18 aos 25? Mais ou menos? Eu não sei, eu não vou saber te precisar uma idade, mas eu acho sua experiência. Que você chega legal 21, 22 anos. Porque você já teve a oportunidade de viver com o juvenil, de conviver ali no juvenil, aprender a jogar o futsal, que no juvenil você já aprende a jogar, né? E depois você chega no adulto mais maduro, né? Depois de algumas competições importantes que você disputa, você já chega lá mais maduro. Porque no juvenil joguei contra os times da capital, contra o Atlético, eram bons times, Arsenal. Então eram bons times. E os caras da capital, eles são mais experientes, querendo ou não. Então você tem mais rodagem, tem mais experiência, sem dúvida, não tem... Então, eu já aprendi no juvenil. Eu subi para o adulto, já estava preparado para jogar no adulto. Mas o futsal, lá, 25, 26 anos, já começa a entrar numa decadência na carreira, seria? Depende do atleta. Depende do atleta, sabe? Se o cara for um cara que se cuida, né? O cara que se cuida, ele vai... Mas é muito mais choque do que... É um jogo muito mais intenso, uma dificuldade maior, o espaço é muito menor... como é que fala? A exigência dos tornozelos, dos joelhos, das articulações da maneira geral é muito maior. Muito maior. O impacto é maior. A durabilidade é menor. Não, mas o cara que sabe se cuidar, que não tem vícios, bebida, essas coisas, ele vai bem. Ele vai bem, vai tranquilo. Você vê, o Falcão tá brincando até hoje. O Falcão já não é mais nenhum menino. 30 lá, muitos já. Então, vai. Mas ele é um gênio. Ele é diferenciado. O Falcão é diferenciado. Você sabe... Qual é o maior jogador, além do Jackson, que você viu que eu jogou contra? Que eu joguei contra foi Jackson mesmo, né? Ele Jackson. É o cara, né? É o cara. O Falcão não tive a oportunidade de jogar, né? Porque o Falcão começou bem depois. O Tobias eu já estava no meu finalzinho. O Manuel Tobias já estava. Quando eles vieram jogar aqui no ginásio aqui, poliesportivo ali nosso. Do 7 de outubro. Eu já não estava mais... para a seleção, né? Eu já estava mesmo... Você não era selecionável mais? Não era. Não era mais de competição assim. Então, eu não tive a oportunidade de jogar contra ele. Ele jogou, na época, era mais o pessoal que até da Sanque, né? Que compunha a seleção de Patinga. Exatamente. Então, eu não tive essa oportunidade, não. Mas os outros, dos outros times, eram todos mesmo nível do que o meu. Não tinha ninguém de excepcional. O que ficou de bom do Filadélfia? Foi um torneio que nós disputamos em 3 pontas. 3 pontas, sediou uma fase do Campeonato Mineiro
e não tinha time, ela só sediou. Nós ficamos, todos os times, fomos Filadélfia, o Minas, o Uberlândia e o Arsenal. Disputar uma fase e tinha uma outra chave em Belo Horizonte. Nós fomos nessa em 3 pontos. Só que quando nós viajamos, o Amaury, por exemplo, já não jogou nessa fase, porque o Amaury teve um problema de coração e ele teve que parar de jogar. Né? Foi um dos piores dias da minha vida, uma das piores notícias que eu já recebi na minha vida foi essa, quando eu fiquei sabendo. Então nós fomos com um time com 7 ou 8 atletas. E não foram todos os titulares. Conta do chá. Nós fomos jogar no primeiro jogo, nós perdemos. Sei que o último jogo seria contra o Minas. E nós estávamos, todos os 4 times, no mesmo hotel. E o treinador do Minas, na época, era o Tacão. Tacão, que era o treinador da seleção brasileira. Que era do Atlético, seleção brasileira também. Como a gente já não tinha muita chance, ou não chance nenhuma, e o jogo de domingo era contra o Minas, aí nós conversamos com o nosso treinador, falou, Carlinhos, nós estamos aqui em 3 pontos. A gente pode dar uma saída na noite aí, tomar uma cervejinha e tal. Ele falou, não tem problema não, pode ir. E fomos, Valdeci. Rapaz, eu tinha combinado com ele, falei, Carlinhos, amanhã você me deixa na reserva, porque eu vou tomar uma cerveja a mais. Aí ele falou, tá beleza, combinado. Aí no outro dia, na hora que foi acordar a gente para trocar de roupa, o nosso ala esquerdo, o Fabinho, ele estava assim, um lixo. Não aguentava levantar. Não aguentava. Aí o Carlos Teto me chamou e falou, Paulinho, você vai ter que jogar. Eu falei, meu Jesus amado. Fomos pro vestiário, rapaz, a quadra, ela tinha parede atrás. E o Minas já estava dentro da quadra batendo bola. Aquela bola batia na parede e a minha cabeça fazia, nossa, eu falei, meu Deus, hoje eu morro. Começou o jogo, o back da seleção brasileira, o Alexandre, estava jogando, me marcando. Eu falei, não tem nada a perder, né? Já estamos desclassificados mesmo. O Valdeci, foi o jogo melhor que eu fiz na minha vida. Foi o melhor jogo da minha vida. Que isso? Eles trocaram nesse jogo 3 backs parados. Para te marcar? Para me marcar. Porque parecia que o álcool me fez. Não falo bem não, gente. Quem está vendo o programa não falo bem não. Mas naquele dia eu estava inspirado. Ficou de quanto? Ficou de 3-3 o jogo. Esse Fabinho fez 3 gols. Eu que estava pior do que eu. Acabou o jogo, nós fomos pro hotel. E nesse jogo eu troquei 3 pares de tênis também, de tanto suor. Nós vamos continuar contando essa história do jogo, o jogo da vida do Paulinho Galego, no próximo bloco do História da Bola. O jogo que é da manguaça, mas que ele conseguiu dar resultado em quadra. A gente volta rapidinho. Restaurante Panela de Pedra, aberto todos os dias, ambiente climatizado, cardápio mais completo da região, com churrasco todos os dias. O melhor da comida mineira está no Restaurante Panela de Pedra, que oferece também espaço para festas e confraternizações em geral. Rua Pedras Bonitas, 405 Iguaçu, 3821-5795. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. No campo da educação, o time de Fabriciano é show de bola. Pelo 8º ano consecutivo, deu pontapé inicial na volta às aulas, com a entrega de mais de 10 mil kits escolares para todos os estudantes da rede municipal. Este é mais um gol de placa da Prefeitura e mais uma grande vitória para pais e alunos que, além de economizar com material escolar, ainda são contemplados com o ensino campeão em qualidade. Aqui é Fabri. Prefeitura de Coronel Fabriciano. Crescer para bem viver. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz o gênio das quadras, o Paulo Henrique Galego, simplesmente Galego, que
construiu sua bela história no futsal da região e de todo o interior de Minas Gerais, prova tanto que chegou a ser contratado para atuar no Filadélfia, em Valadares, em competições de alto nível em todo o estado de Minas Gerais. E no bloco anterior, nós falávamos de uma dessas passagens do Galego pelo Filadélfia, que ele considera a mais marcante no Filadélfia e, certamente, por ele dito, o jogo mais importante da sua carreira, em que ele tomou umas na noite anterior, no jogo final de um torneio na cidade de Três Pontas, e iria enfrentar o Minas de Belo Horizonte, treinado pelo Tacão, conhecidíssimo Tacão no futsal, técnico da seleção brasileira, e que ele acabou com o jogo, e depois você recebeu um bilhetinho do Tacão para ir jogar no Minas. Por que você não foi parar no Minas, ô Galego? Pois é. Que era o maior time de Minas da época. Na verdade, foi isso que aconteceu. O Tacão acabou o jogo, nós fomos pro hotel, né? Como os 4 times estavam no mesmo hotel, ele me parou na porta do hotel e perguntou se eu tinha interesse de ir pro Minas. Eu fiquei super feliz, né? Com o convite. Falei, quero sim. Na época era Fiat Minas. Ele me deu os contatos dele lá em Belo Horizonte, do consultório dentário, da casa, e eu voltei para Valadares. Quando nós fomos negociar minha ida para Belo Horizonte, na época eu queria fazer cursinho, né? Para me fazer o vestibular. A Fiat cortou o patrocínio. Então, tipo, não tinha uma verba disponível para fazer contratação. Aí me frustrei. Fiquei frustrado nessa época porque eu tinha muita vontade de ir. Porque eu ia jogar no time que o treinador da seleção brasileira estava nele. Vai que dá certo, a gente podia estar lá, né? Mas é porque não aconteceu, então passou. Eu tive uma outra oportunidade de jogar no Álvares Cabral do Espírito Santo. Em Vitória. Que também não pôde porque eu queria estudar, eu tinha que estudar. Eu sabia que o futebol de salão não ia me deixar financeiramente tranquilo, de jeito nenhum. Então eu tinha que estudar. Aí o Álvares também não tinha condição de ficar bancando escola e salário, essas coisas. O convite foi feito, né? Mas não deu para ir também. Aí eu fiquei em Valadares mais um ano. E o Amauri ficou por lá, porque o Amauri acabou se tornando funcionário do clube, né? Devido ao problema que ele teve. Do coração. Ele ficou trabalhando no Filadélfia. Tanto como treinador, como trabalhava no clube mesmo, sabe? E eu voltei para Ipatinga. Não ia parar de jogar bola, né? Aí você começou a peregrinação, né? Peregrinação. Eu cheguei, eu fui convidado pelo Paraíso da Borracha. O Raul, da época, me chamou, perguntou se eu tinha interesse. Uma coisa que eu graças a Deus, nunca precisei é de pegar dinheiro de time de futebol. Sempre joguei aqui em Ipatinga para todo mundo, né? Porque eu gostava de jogar. O pessoal da Vila Ipanema me convidava, Galego, você joga pra gente? Jogo. O Chico, na época que mexia lá, jogo. Tinha essa de grana, eu não queria mexer, não queria grana. Só que quando eu cheguei no Paraíso, o Paraíso me ofereceu, me deu, não vou lembrar o valor, não, quantia lá para me disputar o campeonato inteiro. Tá me dando assim, né? Nunca pedi, Valdeci, graças a Deus, nunca. Aí disputei um campeonato pro Paraíso da Borracha. E nós fizemos um jogo contra o Depósito São Jorge. Clássico. Pegado. Nosso time era um bom time, né? Do Paraíso. E o jogo foi na quadra do Novo Cruzeiro, se eu não me engano. Ou na quadra do Ideal, do Clube Ideal ali. Do Zipinha. O Zipinha. Acho que foi lá. E eu fiz um gol de calcanhar do meio da quadra no Ronei, que era o goleiro do Depósito São Jorge. E esse jogo, como eu tinha vindo de Valadares, você chega aqui, os caras falam assim, esse cara, né, é o cara, né? Aí a marcação aumenta, fica mais pesado, né? Aí, rapaz, acabou o jogo, eu falei alguma coisa, sem pensar, né? Tipo assim, o pessoal daqui só tem cara de bobo, né? Porque bate muito, né? Aí o Lucinho colocou isso no jornal, rapaz. Escreveu isso lá no jornal. Reis, né? Falei, Lucinho, seu ordinário, você não podia fazer isso comigo não, que eu falei brincando, rapaz. Foi. Aí no Paraíso nós somos campeão. Saí do Paraíso, depois joguei no Alvorada, lá em Timóteo. Nós somos campeão lá em Timóteo. Joguei no Botafogo de Inhapim. Botafogo de Inhapim também teve? Fomos bicampeões regionais. O Botafogo disputava o campeonato aqui. Nós ganhamos 2 campeonatos com o Botafogo aqui.
E joguei pelo Macarrão Mara lá em Caratinga. Macarrão Mara também. É. Nós fomos campeão do campeonato de Caratinga 2 vezes. Uma delas, nós tínhamos 5 atletas aqui. Era o Cleidinho, goleiro, Ceim, né, que era o Beto Parado, o Cabeça, também jogava, e o menino lá de Timóteo, o Vander, muito bom jogador, canhoto. E nós ficávamos no ABC, no hotel, que eles colocavam a gente no melhor quarto lá. Eu não esqueço disso, cara. Na hora que nós chegamos lá, a geladeirinha cheia de todinho, iogurte. O Ceim abriu aquela geladeira, mas o olho dele até brilhava. O Ceim consumiu com a geladeira toda. E fomos lá, ganhamos 2 campeonatos com o pessoal de Caratinga também. Teve uma passagem marcante lá em Caratinga, num jogo, ou coisa desse sentido? Tem. Caratinga foi um jogo que nós fizemos. Eu não estava nem no Macarrão Mar, eu estava no Filadélfia. No Filadélfia. O jogo foi em Caratinga, pelo Filadélfia. Flávio Anselmo, não sei se você recorda. Flávio Anselmo, mas de Caratinga, comentarista, né? de peito aberto, que eles dizem. Né? Ele estava assistindo advogado em Belo Horizonte. Ele está em BH. Advogado. Então ele estava assistindo esse jogo lá, estava na tribuna lá. Nós estávamos jogando contra a ABB de Belo Horizonte. O nosso goleiro jogou uma bola com a mão muito forte para mim. Eu não consigo explicar isso, o que aconteceu nesse dia não, mas na hora que eu bati o calcanhar na bola, ela foi certinha, lá na gaveta. Só que o mesário já estava acabando de soprar o apito. E na época, na minha época de futsal, o mesário acabava o jogo. Porque o cronômetro estava com ele. O cronômetro estava com ele. O juiz anulou meu gol. E os meninos estavam assistindo o jogo, a meninada que estava lá, entrou na quadra para me dar os parabéns pelo gol, que foi um gol difícil, né? Raramente você faz, né? E eu falei, não adianta nada, gente, o gol não valeu. O gol não valeu. Não valeu nada, mas foi o gol mais bonito que eu fiz. Foi esse gol lá em Caratinga. E teve um episódio também num colega, assim, um sonâmbulo, como é que foi isso? Nossa Senhora. Eu fiquei sabendo desse episódio do sonâmbulo, como é que foi? Nós tínhamos um ala direita do Filadélfia que ele era sonâmbulo. E quando nós fomos disputar uma fase do Mineiro, lá em Caratinga, teve uma fatalidade lá no hotel, né, que o dono do hotel tinha acabado de falecer. E nós estávamos já de uniforme trocado para ir para a quadra para disputar o jogo. E eles passaram com o corpo dele na frente do nosso grupo lá. E aquilo me assustou muito. Eu fiquei no estado de nervo que eu achei que eu não ia conseguir jogar. Aí à noite, na hora que acabou o jogo, nós combinamos com esse amigo que era sonâmbulo para ele fazer uma brincadeira com um colega nosso que era muito medroso. Assustar um medroso do time. Assustar um medroso do nosso time. Então nós combinamos, Mar, como o Galocha sabe que você é sonâmbulo, você vai colocar um lençol branco na cabeça e vai ficar em pé em cima dele, na cama dele, na hora que ele estiver dormindo. E vai ficar chamando como se fosse uma assombração mesmo. Rapaz, na hora que esse Galocha assustou, que ele abriu o olho, que ele viu aquele negócio branco em cima dele, ele quase infartou, quase que nós perdemos um amigo ali naquela hora. Nossa, as brincadeiras que às vezes dá problema, né? E aqui nessas andanças aqui do futsal da região, que você depois São Jorge, Alvorada, Noivinho de Ipanema, então houve muitos jogos disputadíssimos, muitos arranca-rabos, e alguns momentos também hilários, né? Mas interessante, teve algum momento, algum jogo também por aqui? Certamente teve, né? Com certeza. Nós fomos fazer um jogo com o Paraíso da Borracha, lá em Acesita. Jogando pelo Paraíso, contra a Acesita. Contra o Acesita. E a quadra, ela tinha uma tela atrás do gol, né? Como se fosse uma quadra fechada com uma tela atrás. E tinha um torcedor atrás do Cleidinho, que era o nosso goleiro na época. E nós estávamos de uniforme branco, todo de branco. E o Tobi jogava no nosso time, né? O Tobi era o nosso ala direita, fera. Joga muito, inteligentíssimo para jogar. Um determinado momento do jogo, esse rapaz que estava atrás do Cleidinho falou assim, ô goleiro, e camarada lá, ele fez cocô na calça, não fez não? Estava tudo manchado, short branco. Um pouco, nosso time só tinha 3 na quadra. Eu falei, tá faltando gente. Cadê tá faltando? Fui procurar o Top, tinha corrido pro banheiro, ó. Deu uma diarreia no cara no meio do jogo. Caramba! Qual foi a conquista mais marcante que teve para você em todas essas? Teve campeonatos regionais, enfim,
mineiro do interior. Qual o título que você arrepiou, que você até chorou? Para mim foi o primeiro, né? É. Foi de 82 contra a Cesita. Porque foi meu primeiro título na casa de campo. Meu primeiro ano lá no adulto. E foi contra um baita de um time. O time da Cesita era muito forte. Muito bom, né? Pô, Roninho, Robson, Figeninho. Figeninho, falecido Figeninho. Essa turma, os caras jogavam muita bola. Demais. Então, foi um jogo muito... Foram 2 jogos, na verdade. Muito disputados. Então, para mim, o que marca... É igual a primeira namorada, né? É que você vai lembrando, né? Então, ficou. Esse jogo, para mim, é muito importante. E aqueles 45 segundos que você jogou na decisão com o Zico, como é que foi esse 45? A primeira decisão sua foi 45 segundos exatos no jogo contra... Nós jogamos contra... Não foi final, Valdeci. Foi um jogo contra o Casa de Campo. Casa de Campo. Contra o próprio Casa de Campo. Contra o Casa de Campo. Eu tinha o maior orgulho, e falo isso com orgulho para todo mundo, de ter sido reserva desse timaço da UZIPA. Eu tinha 16 anos, ser reserva do Nicolau, o cara era um tanque jogando bola. O Nicolau era um pivôzaço. Pivôzaço. Então, muito inteligente. Inteligente e forte, né, fisicamente. O cara muito bom. Então, eu aprendi muito com o Nicolau ali e sempre quietinho no meu canto, porque não tinha jeito de jogar. Que espaço. Não tinha jeito de jogar nesse time da UZIPA. Era um timaço, cara. Um timaço. E eu joguei esses 45 segundos que eu entrei, que era um jogo, né, não tão importante, que foi o veterano da Casa de Campo. Tinha 2 times, o Casa de Campo e o veterano. Da Casa de Campo. E eu entrei e fiz um gol. Fiz um gol, mas foi um chocolate danado que o pessoal já estava dando no time da UZIPA. Fiz um gol. Eu falo que eu fiz 45 segundos, eu fiz um gol no futsal. Mas valeu, foi ótimo, cara. Mais um da sua história. O treinador marcante foi o Dr. Rubim Maia. Rubim Maia. Dr. Rubim Maia, por ser paizão, né? Vou te falar que, tecnicamente, eu aprendi muito com o treinador do Filadélfia. O Carlos Tebet conhece muito de futsal. O Tebet. Família tradicional em Valadares. Sabe muito de futsal. O Dr. Rubim tinha muita força de vontade mesmo, mas o lado paterno dele era muito grande. Então, talvez também porque o grupo permitia isso, né, Galego? Eram todas pessoas de muito boa formação. As origens dos jogadores eram todas também. Ajuda, né? Ajuda muito. Né? E a gente, tinha uma disparidade de origem, né? Não, cultural. Não tinha. E tinha muito respeito entre a gente. A gente se respeitava muito na Casa de Campo. Todo mundo. E aí o associado do clube, ele engajou naquele projeto nosso ali, que era legal você chegar dentro do clube e o pessoal te tratar, igual você falou no começo, como se fosse dali, sabe? Eu nasci no Cariru, morei no Cariru, moro até hoje a minha vida inteira, frequento o Cariru Tênis Clube, que é um baita de um clube, tenho amigos aqui dentro do Cariru Tênis Clube, muitos, o presidente do Cariru, um amigaço meu, Eduardo. Então, a Casa de Campo, porque foi na Casa de Campo que eu joguei o futsal, né? Então, o carinho que eu tenho com o pessoal lá da Casa de Campo, que me tratava muito bem, é muito grande. Eu tenho saudade daquele tempo ali. Em momento algum, vocês pensam em voltar para o campo, né? Desde que não. Se inseriu no futsal, acabou o campo. Houve convites, obviamente, né? Sempre teve. Eu joguei na Cesita, quando eu estava na Casa de Campo, o senhor Ailton, que era treinador, isso, o senhor Ailton me convidou. Eu joguei no gente... time da Cesita. Eu lembro que nós fizemos um jogo lá contra o Olaria, eu estava na meia direita, aí tinha um zagueirão lá, um caboclo forte para danar, mas terminaram a hora do jogo e ele gritou assim, dá nesse lourinho aí que ele está organizando o time todo. Eu falei, nossa, eu não posso jogar futebol de campo. Você ouvia no futebol, você não ouvia isso? Eu tenho uma cicatriz na minha perna, que o cara na cearia cortou minha perna com a esteira de trava de rosca. Eu falei, eu não vou jogar isso não, isso é violento, muito violento, né? Você viu ontem aquele menino que machucou no Atlético. Futebol é qualidade, né? Tem qualidade. Mas então eu não... E depois hoje, por exemplo, o pessoal me convida para jogar veterano, essas coisas, eu falo, gente, não faz comigo não. Não tenho vontade de jogar, sabe? Eu prefiro o meu societyzinho ali, tranquilo. Eu fico mais feliz, brinco, dali a gente vai fazer a resenha. O espaço é menor, né? Muito melhor. O campo dá vontade de chorar na hora que você olha, o gol tá longe, fala, eu vou chorar. Dá depressão. No contexto geral, o que representou o futsal, o esporte na vida do Paulo Henrique Galego? Pergunta bacana que você me fez, porque eu tive recentemente
uma conversa com meu filho. Não sei que em determinado momento, meu filho e eu amo demais os meus filhos, né? Sou louco com eles, de paixão. Mas uma determinada conversa com ele está com 20 anos. Sei que chegou num momento que a gente deu uma discutida, ele perguntou, o que o futebol te deu? Tipo assim, o que ele te deu de dinheiro? O que você tem? Eu falei com ele, meu filho, não ganhei nada financeiramente. Mas aonde eu vou, aqui, você me acompanha, você sabe disso, eu sou bem recebido. As pessoas gostam de mim, convivem comigo e eu convivo com a maior satisfação do mundo com essas pessoas. Eu ganhei amizade, ganhei gente perto de mim, que é coisa que eu gosto. Entendeu? Dinheiro, isso aí você conquista, você vai, trabalha e consegue. Então, aquela pergunta dele me deixou meio chocado, sabe? Mas abriram-se muitas portas, né? O futebol te proporciona tudo. Hoje, vou te falar, eu trabalho nos Minas por causa de futebol, eu trabalhei na Sangue por causa de futebol. Né? Eu digo assim, o começo, né? O começo, a porta aberta que você falou. Então, futebol. Você vai num clube, o pessoal fala assim, você que é o Galego, outro dia chegou um sócio novo no Cariru Tênis Clube, aí olhou assim, você que é o pessoal me chamou, né, o Galego, sei o quê. Ele falou, você que é o Galego do futsal? Eu falei, sou. Sabe? Então, isso é gostoso. Isso que é gostoso. Porque se eu tivesse sido uma pessoa do mal, eu fui chato demais jogando bola, eu era chato. Mas sempre tratei os outros com respeito, porque o meu berço me permitia isso, né? Meus pais me ensinaram isso. Então, se eu fosse um cara do mal, eu não ia ter essa receptividade em lugar nenhum que eu fosse. As pessoas, o seu passado, ele vale. Você ficaria até um certo, dali para trás, não iria daí para frente. O seu passado conta muito, a sua índole conta muito, entendeu? Então, o futebol me deu isso, cara. Futebol salão, né? Que foi o meu tempo me deu isso. Eu sou muito grato mesmo. Que bom. E grato fiquei eu também por ter recebido você aqui no nosso Histórias da Bola. Foram boas as histórias, com certeza. Fiquei muito feliz e você nos brindou com um ótimo programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E a você também, telespectador, que acompanhou as histórias, a carreira, uma boa maneira geral, de Paulo Henrique Galego, né? O gênio das quadras que brilhou em todo o Vale do Aço, no interior de Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, se Deus quiser.